Olá pessoal, hoje a gente vai gravar um pequeno vídeo aqui, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre 5 indicadores, né, para você avaliar uma empresa. Eu vou usar esse site aqui, fundamentos.com.br, né? Para a gente poder dar exemplos das empresas aí. Bom, então vamos lá. O primeiro indicador, né, que eu acho que a gente vale a pena avaliar a empresa, primeiro é se a empresa dá lucro, né? Então vamos pegar uma empresa qualquer aqui, a Lojas Renner, por exemplo. Então assim que você clicar aqui, ó, você vai ter um painel aqui com os indicadores, né? E o que que o lucro, né, a margem líquida, que é o indicador que a gente vai usar, diz, né? A margem líquida vai nos falar qual que é o lucro líquido em relação ao faturamento, né? Qual é o percentual de lucro em relação ao faturamento. Então, dentro do site, a gente vai ter a margem líquida aqui, ó, nesse quadrinho aqui. A gente pode ver, né, que a margem líquida da Lojas Renner, por exemplo, é 14,5, né? E aí, dentro daquela análise, né, sempre a gente vai comparar, né, um, uma empresa em relação ao seu setor, né? Como o setor aqui é comércio, né, a gente pode avaliar se uma margem de 4,5, de 14,5 é uma margem razoável para o setor. Então a gente clica aqui em setor. E aí aqui ele vai comparar, né? E a gente tem aqui, ó, nesse grupo aqui, ó, a margem líquida. Vou pedir para ele ordenar por ordem crescente, ó. Então a gente pode ver que a margem líquida da Lojas Renner é a terceira melhor aqui, ranqueada, né? Perdendo apenas para essa empresa aqui, Graziotin. Então é uma métrica interessante aí da Lojas Renner. A segunda métrica, né, o segundo indicador é o indicador de crescimento, né? A gente estava utilizando um indicador aqui de crescimento da receita em 5 anos. Então vamos voltar aqui na Lojas Renner. Aí aqui, ó, nesse item aqui, a gente vai ter o crescimento da receita nos últimos 5 anos. A gente pode ver, né, que o crescimento da Lojas Renner é positivo, né? Ela cresceu na média, né, 5,8%. Mais uma vez a gente volta lá para comparar com o setor. E aí que a gente vai ter, ó, crescimento dos últimos 5 anos. Tá aqui o último aqui. Na hora que a gente ordena, então a gente vai ter, por exemplo, a Magazine Luiza, né, como uma grande empresa que cresceu nesse ramo. E aí a Lojas Renner vai estar aqui, ó, em torno do sétimo lugar, um crescimento médio, né, de 5,8% nos últimos 5 anos. Ou seja, é uma empresa que apresenta uma boa margem líquida, né, a empresa apresenta um lucro bom, né, nas suas operações. Porém, não é uma empresa que tem um crescimento tão exponencial, né, tão vigoroso assim nos últimos anos, né? Bom, a terceiro indicador que eu vou indicar é o indicador que eu sempre falo, né, que é o dividend yield, que é o qual é o percentual pago, né, em dividendos em relação ao valor da ação. Ele está nessa coluna aqui, ó, dividend yield. Já vou ordenar aqui por ordem crescente também. A gente vê aqui que a Lojas Renner, por exemplo, é a 3, 6, oitava melhor empresa que paga dividendos nesse ramo, né? Ramo de comércio. Uma taxa em torno de 0,86, né? Lembrando que essa taxa é o valor médio, né, dos dividendos em relação ao preço da ação atual. Bom, o quarto indicador é uma empresa boa, é uma empresa que tem caixa. E aí, um ponto importante, né? Uma das métricas mais utilizadas para medir caixa de uma empresa é o EBITDA, né? O EBITDA é um termo em inglês, que é lucro antes dos impostos, taxa de depreciação e amortização. É como se a gente pudesse mensurar, né, quanto de lucro no caixa sobrou da empresa, né, em dinheiro mesmo, né, em moeda. E o EBITDA é uma medida muito relevante, né, porque ela que interessa em última instância para o acionista, porque é mediante ela que vai haver, né, o pagamento de dividendos. E aí aqui eu vou sugerir um outro lugar para a gente ver, ó. Você vai vir aqui em gráficos, fluxo de caixa, né, já que a gente quer ver o lucro em caixa, né? E logo aqui no primeiro, na hora que você clica em gráficos fluxo de caixa,
Deixa eu ver aqui, não tá abrindo aqui. Vamos pegar aqui então, lojas Renner, gráficos, fluxo de caixa. E aí aqui vai aparecer, né? Esse primeiro gráfico aqui, ó. Vou dar um zoom aqui para ver se dá para enxergar melhor. O primeiro gráfico aparece que já é o do EBITDA, né? Em milhares de reais aqui. Então a gente vê, né? Conjunto, né? Do azulzinho mais o verdinho é o EBITDA, né? Ele separa aqui o que é depreciação, amortização, o que é o EBIT puro. E a gente pode perceber, né, que claramente uma queda, né, do lucro em dinheiro, né, da geração de caixa da empresa, da companhia, principalmente em virtude da pandemia aí. E aqui eu quero dar uma dica, né, e chamar muita atenção, né. O EBITDA normalmente talvez é um dos maiores indicadores fundamentalistas em relação ao preço da ação. Como assim, né? Aqui a gente está pegando uma métrica anualizada, né? Se eu quiser avaliar só os trimestres isoladamente, eu vou clicar aqui do lado. E aí aqui, olha que interessante, aqui é o resultado de cada trimestre, né? Cada ano tem 4 trimestres. A gente vê que o primeiro trimestre de 2020 ainda foi um trimestre bom. Depois entra a pandemia, ó, segundo trimestre nem lucro teve, né? Nem geração de caixa teve. E aí começa uma recuperação no quarto trimestre, né? E qual que é a dica, né, que eu queria te passar? Né? Normalmente o EBITDA é um combustível para o preço da ação. A ação que tem um EBITDA alto, EBITDA crescente, normalmente o preço negociado dela aumenta, né? E eu quero dar um exemplo aqui da Lojas Renner, né? Um exemplo que eu peguei aqui, em relação ao gráfico de preço. Né? Então a gente vê aqui, ó, no último trimestre de 2019, um baita EBITDA aqui, um baita lucro. Depois ele passa por 2 trimestres muito ruins durante a pandemia. E no quarto trimestre ensaia já uma recuperação boa, né? E agora eu quero ver, né, qual é a relação que o EBITDA traz sobre o preço da ação. Então eu venho aqui, ó, histórico de cotações. E aí aqui ele vai me dar qual é o preço da ação da Lojas Renner, né? Vou botar um período aqui de 1 ano para a gente poder olhar. Vou botar um pouco mais, desde o início de 2019. Vou botar aqui desde janeiro de 2019 até agora. Olha que interessante, né? A gente viu que o último trimestre lá de 2019 foi um trimestre vigoroso. Isso impulsionou a ação. Olha, ela sai de R$ 50, bate 50, mais, quase 60, um pouco mais de R$ 60 em janeiro. Por que em janeiro? Porque em janeiro que solta o resultado do último trimestre, né? Normalmente o resultado é 1 ou 2 meses depois do último trimestre. E aí vem a pandemia, ó, e o resultado já a partir da pandemia, abril, o segundo e o terceiro trimestre muito ruim. Só que o quarto trimestre ensaia uma recuperação. É essa recuperação que a gente está vendo aqui, ó. Ela vai de R$ 37 até R$ 48. Né? Ela sobe aí praticamente quase 30% no finalzinho do ano passado. E agora, o que o preço está dizendo aqui, ó? Enfraqueceu novamente. O que significa isso? Provavelmente a empresa vai sofrer, né, uma queda de EBITDA no primeiro trimestre de 2021, em virtude, né, de, novamente, né, volta da pandemia, né, volta de lockdowns em algumas regiões. Então isso faz com que o preço, né, do ativo aqui volte a cair. Então, pelo preço aqui, né, a gente hoje está no dia 4 de março, ainda nem fechou o primeiro trimestre de 2021, mas o preço aqui, né, ele desconta tudo, né? Na verdade, o preço nos revela qual é a situação real da companhia. E pelo que a gente vê aqui, provavelmente, né, se a gente puxar um gráfico aqui, né, talvez daqui a um mês e meio, o EBITDA do primeiro trimestre de 2021 aqui vai ser, né, esse aqui é o trimestre isolado, provavelmente vai ser inferior a esse quarto trimestre de 2020 aqui. Então o EBITDA, né, é uma métrica bem interessante. Né? Vou pegar rapidamente com o exemplo da Vale, só para vocês terem uma ideia de como isso é importante. Né? Olha o EBITDA da Vale. Vou botar o gráfico de trimestre isolado. Olha isso, gente. Mesmo durante a pandemia, a Vale gerou um EBITDA absurdo.
né? Muito grande. Do quarto trimestre, então, foi um EBITDA recorde aí. E o que acontece? Como o EBITDA gera caixa, né? Geração de caixa muito grande, provavelmente o preço da companhia também subiu. E aí, quando a gente puxa um histórico, né, do último ano da Vale, a gente vê aqui, ó, a partir do último trimestre, né? A Vale sai de R$ 60 e bate R$ 102 em janeiro, né? Isso revela pra gente o quê, né? O EBITDA puxa o preço da ação. Empresa que gera muito caixa, muito EBITDA, muito lucro, o acionista vai querer comprar ela porque vai ganhar um dividendo interessante, né? E mesmo no primeiro trimestre de 2021, a ação não titubeou, né? Isso significa dizer que provavelmente o primeiro trimestre de 2021 vai ser um trimestre também com alto EBITDA aí da Vale, né? Isso refletido aqui no preço da empresa. Ok? O último indicador que eu queria passar é um indicador de dívida, né? A gente vale a pena também acompanhar, né? Se uma empresa está se endividando demais, né? Então, vamos pegar aqui, voltar para as lojas Renner, que é o exemplo que eu tinha dado. Aqui na tela inicial, né? A gente tem um indicador que chama dívida bruta sobre patrimônio, né? É a proporção da dívida em relação ao que a empresa tem de patrimônio líquido, né? É como se eu falasse assim, quantas vezes é o valor que eu devo para credores, né, bancos, fornecedores, em relação ao valor que eu tenho de capital meu. Né? Então a gente pode ver, por exemplo, que a Lojas Renner é uma empresa que está com um indicador de 0,62, né? Ou seja, eu tenho menos dívida do que o dinheiro que eu possuo meu, né, caixa próprio. Né? Então não é uma empresa muito endividada. Né? Para a gente confirmar, vamos dar uma olhada no setor. Então a gente clica aqui em comércio. Deixa eu só ver onde que está aqui. Acho que não tem aqui. Tem, ó, dívida bruta dividido pelo patrimônio. Vamos ordenar das empresas mais endividadas para as menos. Vou só diminuir aqui. Olha só, das mais endividadas, né? Essa aqui é a mais endividada, primeira, segunda. A Via Varejo, né? Que é as Casas Bahia, bem mais que a Lojas Renner. E olha, Lojas Americanas, né? Lojas Marisa, Lojas Renner está lá embaixo. 062 é uma empresa que no setor está bem posicionada, né? Não está tão endividada, né? Tem bastantes players aí com endividamento maior, né? Endividamento relativamente saudável aí, se comparado com o setor, né? Aí aqui, como a gente ordenou, tem empresa também com muito pouco. Olha só a Magazine Luiza, que interessante, 0,23, né? Um endividamento bem pequeno da empresa. Isso traz um certo, né? Traz uma certa tranquilidade, segurança, né? A empresa não está tão alavancada com empréstimo, capital de terceiro, e isso pode favorecer aí, né? Até um resultado, um desempenho melhor aí. Ok? Rapidamente eu passei aí, né? 5 indicadores, né? Se você achar interessante, depois você monta uma planilha, né? Começa a acompanhar da empresa que você sei lá, tá interessado em comprar, em acompanhar, né? E mais importante, né? Esses indicadores têm que balizar a sua decisão de investir, né? Quando você for escolher uma empresa para investir, você vai particularmente olhar pelo menos esses 5 aspectos aí, né? Que é dívida, né? O último que a gente viu, caixa, dividendos, né? Se a empresa paga dividendos, se a empresa tem perspectiva de crescer, né? Se ela vem numa crescente, né? E principalmente se a empresa dá lucro. Ok? Vou terminar o vídeo por aqui. E mais para frente a gente vai inserindo mais conteúdo nesse sentido aí, tá bom? Um abraço aí, obrigado e até mais.